sabe? Como é que pode, né? A experiência de uma jovem de 17 anos, bem no meio de uma crise de fé enorme, coletiva, como isso pôde lançar as bases para um movimento religioso que hoje é global. É isso que a gente vai começar a explorar hoje, olhando para os primeiros escritos de Ellen G. White. Pois essa obra é fascinante, porque ela não é só um registro religioso, né? Ela leva a gente direto para o contexto do segundo grande despertar lá nos Estados Unidos e, mais importante ainda, para como as pessoas reagiram ao grande desapontamento de 1844. Aquele momento de expectativa imensa pela volta de Cristo que depois virou uma crise profunda quando não aconteceu como esperavam. Exatamente. Então esses escritos são tipo uma janela, sabe? Pra gente ver como as ideias foram se formando, como uma comunidade lidou com essa turbulência toda. E o mais curioso é que, mesmo nascendo num contexto bem específico, religioso, as lições que tem ali, nossa, sobre liderança na incerteza, sobre resiliência, sabe? Até sobre inovar na comunicação. Isso serve para tanta coisa hoje em dia. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Com certeza, um ponto muito forte nesses primeiros textos são as visões. Por exemplo, a do caminho estreito. Não é só teologia pura, entende? É uma imagem muito poderosa da jornada da vida. Uma trilha difícil que exige foco, perseverança. Aham. E essa visão, especificamente, deu um senso de propósito, de direção compartilhada para um grupo que estava se sentindo meio perdido, né? Depois do desapontamento. Exato. E essa habilidade de pegar a desilusão e transformar em um novo entendimento talvez seja um dos pontos mais incríveis. A visão do santuário, por exemplo, foi chave nisso. Foi fundamental, porque ela não negou a decepção de 1844, mas deu uma nova interpretação, uma compreensão teológica diferente. Focou no trabalho de Cristo no santuário celestial, explicando o atraso que eles sentiram. Isso mostra uma coisa poderosa sobre liderança, né? A capacidade de reenquadrar a história depois de um fracasso aparente. Achar um novo sentido e manter o pessoal unido. Totalmente. Essa gestão da crise de fé é quase um estudo de caso, assim. Um modelo de resiliência que vai além da religião. É sobre transformar um revés numa chance para entender as coisas mais profundamente. E pensar que essa liderança toda vinha de alguém tão jovem. Ela começou com 17 anos. Mostra como a autenticidade e a convicção pessoal podem gerar influência mesmo sem ter um cargo formal, né? Sim, e a forma como ela usava a linguagem simbólica, relatos pessoais para passar mensagens complexas, isso foi essencial para conectar, para inspirar as pessoas. É verdade. Mas olha, é importante também a gente esclarecer o papel desses escritos para quem lê hoje, não importa a formação da pessoa. Dentro da tradição que surgiu dali, eles são vistos como princípios inspirados por Deus, que ajudam a entender melhor a Bíblia, a fortalecer a fé, Mas não substituem a Bíblia. de forma alguma, nunca como um substituto para as escrituras. E a influência dela foi além, né? Entrou em temas como saúde, estilo de vida, promovendo uma visão bem holística, que ligava bem-estar físico e espiritual. E isso era muito avançado para a época dela. E aí que está a relevância prática hoje, que eu acho que vai muito além de um grupo específico. Qualquer pessoa que se interessa por como comunidades se formam, se sustentam, como líderes aparecem em tempos de crise, Aham. ou como comunicar uma visão de um jeito que funcione. Nossa, tem um material riquíssimo ali. Os princípios de gestão de mudança, de construir resiliência, são universais. Sem dúvida. A obra funciona como um registro quase em tempo real de como navegar essas transições, sabe? Como se comunicar bem na incerteza e construir autoridade moral com base em consistência, em transparência. E tem o fato de ser uma voz feminina tão forte naquela época. Nossa, isso é muito relevante. Numa época em que isso era raríssimo. E a documentação das lutas dela, do crescimento pessoal dela, isso adiciona camadas super valiosas para análise histórica, social. É um exemplo de como articular uma missão e criar estruturas que aguentam o tranco. Então, o que a gente pode tirar desses primeiros escritos para a nossa vida, assim? No dia a dia, talvez a inspiração para defender nossas convicções com coragem, mesmo quando não são populares, Pode ser. ou a importância de comunicar nossa visão de um jeito que realmente conecte, que mobilize os outros, transformar ideia em ação, né? É um chamado para ser autêntico e perseverante.
E fica uma reflexão, que eu acho que vale para qualquer tempo e contexto. Até que ponto essa disposição para ser vulnerável, sabe? Para compartilhar as próprias dúvidas, os desafios, como a Ellen White demonstrava nos escritos dela, pode ser uma ferramenta, nossa, inesperadamente poderosa para construir confiança e para cultivar uma liderança autêntica de verdade, em qualquer área. Excelente questão para a gente continuar pensando. Bom, esperamos que essa análise dos primeiros escritos tenha sido esclarecedora, tenha despertado o interesse em explorar mais as ideias dessa obra, que são relevantes para todo mundo, né? Sim, e convidamos quem nos ouve a descobrir outras análises, outras discussões como esta aqui no podcast Ellen Talks. A gente está disponível no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e também no Castbox. Não deixa de seguir, curtir, avaliar o nosso conteúdo. Comenta lá o que achou, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a essas discussões. Até a próxima!